Dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos falar agora sobre a inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade ela vai aparecer no artigo 25 da Lei 8666. É um artigo importantíssimo também, vocês vão ter que ler bastante. Bom que são poucos casos, mas a leitura tem que ser bastante porque cai muito em prova, certo? Sempre que a gente fala de inexigibilidade, a gente tem que ficar atento para o pressuposto de fato da inexigibilidade. Eu vou dizer que a licitação é inexigível sempre que houver uma inviabilidade de competição. Tá? Quando você perceber que, dentro das circunstâncias de fato, não for viável a competição, porque ou porque só tem um fornecedor, ou porque o objeto ele é único, há algum motivo para que não seja possível a competição. Aí eu tenho um caso de inexigibilidade, certo? Só para a gente ter um exemplo, a lei não fala expressamente isso, mas como as hipóteses do artigo 25, elas são exemplificativas, tá? É uma lista aberta, porque o caput vai falar, olha, sempre que houver inviabilidade de competição, nós estamos diante de uma inexigibilidade de licitação. Bom, vamos imaginar o seguinte, que eu convide todo o segmento de um determinado setor da economia. Tá? Todas aquelas pessoas que poderiam participar de um processo licitatório, elas são convidadas a contratar com o poder público. Quer dizer, se eu vou contratar com todo mundo, não há competição porque eles não vão competir. Certo? É a figura do credenciamento, que isso acontece muito, por exemplo, para a contratação de médicos. Né? Eu preciso de oftalmologistas, médicos oftalmologistas, para atender no meu município. Aí eu faço um credenciamento com todos os médicos oftalmologistas para fazerem consultas com os munícipes. Tá? Faço o credenciamento e aí todos aqueles que se habilitarem, eles vão ser contratados, certo? Aí vai ser feita uma escala de rodízio para marcação de consultas e assim vai, certo? Então, é uma hipótese, por exemplo, e aí serve para muitas coisas, para muitas atividades, tá? Laboratórios, eu tenho lá os laboratórios de laboratórios clínicos, eu faço um credenciamento com todos os laboratórios da cidade, e aí eu vou distribuindo os exames clínicos para todos eles. Pode ser feito dessa forma também. Então, uma série de atividades pode ser feita dessa forma. Eu contrato todos, e aí não há competição, certo? Bom, vamos então analisar o artigo 25. O artigo 25, ele vai dizer que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, e aí ele vai dar os incisos dizendo como isso vai ser feito. O inciso 1, ele se refere especificamente à hipótese de fornecedor exclusivo. Só que a gente tem que observar que na hipótese do artigo 21, no inciso 1 do artigo 25, ele se refere ao objeto do contrato, é uma compra de algum produto, certo? Não está inserido no artigo 25, inciso 1, a contratação de serviços ou obras, certo? Daí, se a administração pública contratar por inexigibilidade um serviço utilizando o artigo 25, inciso 1, é irregular. Tá? Ué, mas se eu tiver um serviço que só uma pessoa pode prestar, não dá para fazer por inexigibilidade? Dá, mas eu vou utilizar o caput como fundamento legal para a contratação direta, certo? Então, porque tanto as hipóteses de dispensa quanto as hipóteses de inexigibilidade, todas as hipóteses de contratação direta,
eu tenho que dizer qual dispositivo legal que me autoriza a fazer a contratação direta, sem licitação, certo? Então, eu tenho que indicar. Se for compra, a gente usa o inciso 1. Se for serviço, a gente vai ter que usar o caput do artigo 25, certo? Bem, o inciso 1 ele vai falar para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por fornecedor, por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. A gente tem que pensar o seguinte: o que seria essa exclusividade? Só um pode fazer. Vamos pensar em se a gente pensar num fabricante, por exemplo, o produtor, né? É mais simples da gente identificar. Olha, só existe esse produto, não há um produto similar, isso é importante, tá? Porque esse produto aqui ele tem características específicas, isso tudo tem que estar fundamentado no processo, tá? E só esse fabricante fabrica isso, só essa fábrica tem esse produto. Essa é uma situação. Eu posso ter, na verdade, isso, mas eu posso ter mais vendedores. Se eu tiver mais vendedores, né, há a possibilidade de competição. Eu tenho um produto da marca X, só ele me atende, atende à necessidade da administração pública. Só que eu tenho mais de 10 vendedores no mercado, ou mais ainda, né? Nesse caso, há viabilidade de competição, porque você vai comprar com o vendedor, não vai comprar com o fabricante, certo? Então a gente tem que considerar isso. Mas se eu considerar um único fornecedor, ele é único como? Qual é a abrangência? Eu vou considerar o município, eu vou considerar o estado, ou eu vou considerar o país inteiro, em todo o território nacional? Há entendimentos que eu tenho que considerar a, a localidade, certo? A localidade. Se a gente pegar o texto da lei, tá? Se a gente pegar o texto da lei, ele vai dizer o seguinte, olha, aqui. Representante comercial exclusivo, vedada a preferência, ah, conforme atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realiza a licitação. Então, essa ideia de exclusividade ela tem que ser apurada no local da licitação. Ainda que eu tenha, por exemplo, uma licitação que ocorra no âmbito da administração pública federal, mas aquela que tem lá um ministério com a sede em Brasília, mas a unidade, né, que está realizando a licitação é no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu tenho que verificar no Rio de Janeiro a questão da exclusividade. Mas isso não responde à questão da abrangência. Daí o Eli Lopes Meirelles ele vai apresentar um critério para se estabelecer essa abrangência da exclusividade do fornecedor. E aí acompanhado pelo Jacob Fernandes. Ele vai falar o seguinte: bom, se aí eu vou considerar o quê? O valor, as licitações, elas têm modalidades, que as modalidades são procedimentos. É como se fosse lá no processo civil, você tem o processo ordinário, procedimento ordinário, e aí tem os procedimentos especiais. Aqui, considera que cada modalidade de licitação é um procedimento licitatório específico. Então, eles têm etapas diferentes, têm prazos diferentes a obedecer, e esses critérios, às vezes, eles são definidos em razão do seu objeto, ou às vezes são definidos em razão do valor a ser contratado. Então, o Eli Lopes Meirelles ele faz uma construção a partir, ele não fica muito claro isso no texto dele, ele não explicita, mas no texto do Jacobi Fernandes ele vai explicitar a razão de ser disso. Qual é a ideia? Ele vai pegar os valores, lá tem valores, limites para cada modalidade de licitação. Então ele vai falar o seguinte, olha, se o valor da contratação
direta corresponder à faixa de valor do convite, então a, 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 a exclusividade do fornecedor vai ser no âmbito local. Isso quer dizer o quê? Eu vou verificar. Ele é fornecedor exclusivo na cidade que está ocorrendo a licitação. Tá? Se naquele município ele é o único vendedor daquele produto que a administração quer comprar, eu posso contratar diretamente esse cara, por inexigibilidade. Tá? Lógico que a gente tem que considerar aqueles municípios que são menores, ou aquela região ali, aquele agrupamento de municípios. Às vezes alguns municípios são um coladinho no outro, aí você vai ter que considerar o conjunto. Tá? Mas o critério é um critério local para convite. Se o valor a ser contratado corresponde a outras modalidades de licitação, se eu fosse fazer uma licitação, aí vai depender de quê? O que eles usam? Qual o critério? Bom, de acordo com o valor, de acordo com a modalidade de licitação, a forma de publicidade, de publicação de edital, vai ser diferente em cada modalidade. Nas outras modalidades de licitação, o artigo 21 vai dizer de que forma que eu vou fazer as publicações, certo? Então ele vai dizer o seguinte, olha, quando eu tenho a administração pública federal, atuando ali, ou é a administração pública federal que está contratando, ou a contratação vai utilizar recursos provenientes da União, de verba federal. Aí eu vou fazer como o artigo 21 fala que a publicação vai ser no Diário Oficial da União e tal. Então, como a publicidade ela vai ter âmbito nacional, isso significa que a abrangência da exclusividade desse fornecedor tem que ser de âmbito nacional. Tá? Ele tem que ser o único fornecedor no país. E quando a contratação for feita pela administração estadual ou municipal, a publicidade ela tem que se dar pelo Diário Oficial do Estado e pelo Jornal de Grande Circulação do Estado. Então, como a publicidade é de âmbito estadual, então a exclusividade do fornecedor também tem que ser levada em consideração no âmbito estadual. Ele tem que ser o único fornecedor daquele produto no Estado. Certo? Então, esse foi o critério apresentado pelo Eli Lopes Meirelles, tá? Que é um critério. Professor, mas tem uma posição certa? Não, porque a jurisdição não está firmada. A lei não fala, a lei deixa isso em aberto, e aí você tem julgados dos tribunais de contas da União e dos outros tribunais de contas que variam muito, então, mas não há um critério definido. Esse é um critério que é razoável. Eu tenho justificativas que levam em consideração a publicidade. Tá? Então, o fornecedor exclusivo, para onde iria a publicidade? Então, acho que é um critério razoável. Certo? Bom, com relação ainda a fornecedor exclusivo, a gente tem um enunciado da súmula do TCU, enunciado número 255, que ele vai falar que nas contratações que vai ser de fornecedor exclusivo, é dever do agente público verificar se os documentos que esse fornecedor apresenta, que comprovam ou que pretendem comprovar que esse fornecedor é exclusivo, se esses documentos são verdadeiros. Quem vai avaliar, quem vai verificar a veracidade é a administração pública. Então, se a empresa, por exemplo, apresenta um documento falso sobre essa questão, a responsabilidade, lógico, ele vai responder porque ele usou um documento falso, mas a responsabilidade recai também sobre a autoridade que autorizou a contratação. Certo? Se a gente olhar o artigo 25, inciso 1, ele vai dizer que eu não posso preferir marca. Ainda que eu tenha um fornecedor exclusivo, eu não posso dar preferência de marca. E essa vedação,
ela já existe na Lei 8.666, a gente já viu isso, lá quando fala no artigo 7º, parágrafo 5º, que fala que é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem singularidade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo quando for justificável tecnicamente. A gente tem que pensar o seguinte: a regra é não dar preferência a uma determinada marca. Né? Esse é um caso de licitação vedada. Eu não posso licitar assim. Daí também eu não posso fazer contratação preferindo uma marca. Mas é evidente que, lógico, se houver razões de ordem técnica, você usa o disposto ali no parágrafo 5º do artigo 7º. Ótimo, perfeito. Só que tem uma outra questão quando a gente fala disso, de preferência por marca, que é a padronização. Às vezes, a administração pública ela vai preferir uma determinada marca e um determinado modelo até de produto em razão da necessidade de padronização. Tá? Imagina só você chegar numa repartição pública e ver, por exemplo, cada mesa de um modelo diferente, cada cadeira de um modelo diferente. Esteticamente seria estranho, né? Mas às vezes a questão ela passa da, do aspecto estético. Às vezes a necessidade de padronização ela se dá às vezes por uma questão econômica. Se eu compro produtos iguais, eu consigo ganhar em escala. Vamos pensar na quantidade. Eu vou comprar carteiras escolares, eu tenho que comprar tudo de um modelo só para abastecer uma escola. Eu não posso sair misturando cadeiras, vai ficar esquisito. E se eu comprar tudo igual, eu consigo comprar mais barato também. Então tem a questão econômica. Tá? Se a gente pensar em equipamento, a assistência técnica também facilita se eu tenho produtos iguais. Tá? Daí, o artigo 15 da Lei 8.666, que ele vai estabelecer princípios. Né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, as compras, sempre que possível, deverão atender ao princípio da padronização. Então, a padronização é um princípio relacionado às compras públicas, certo? Eu tenho que atender, sempre que possível. Então, é uma recomendação legal que eu faça essa padronização. Lógico, a padronização vai acabar exigindo preferência de marca e até de modelo, é mais específico ainda. Tá? Mas não há uma antinomia em relação a essa norma e aquela norma lá do parágrafo 5º do artigo 7º? Não necessariamente. Tá? A regra é não dar preferência por marca, mas aqui eu tenho justificativas. E a outra razão de ser nessa padronização, eu tenho que motivar, eu tenho que justificar a padronização sempre. Eu não posso simplesmente preferir uma determinada marca e informar que isso é em razão da padronização. Eu vou ter que informar dizendo, olha, há questões estéticas, eu já comprei já várias cadeiras de um determinado modelo, então não seria viável sair comprando de outro. Então eu ter metade da sala, ou ter 5 carteiras em uma determinada sala, diferente das outras, né? E aí eu vou falar que vai facilitar na assistência técnica, dentre outras coisas que podem acontecer, outros desdobramentos que podem acontecer, certo? Mas por que eu tenho que justificar? Olha o que diz o artigo 15, inciso 1. Atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas, aqui eu já tenho uma razão, e de desempenho observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, aí eu estou pensando na assistência técnica,
e garantia oferecidas. Então, ah, se o produto for semelhante, ele vai dar problemas semelhantes ou ele tem vantagens semelhantes ou iguais. Né? E isso vai ser vantajoso para a administração, mas eu tenho que motivar, eu tenho que dizer o porquê que eu estou preferindo por marca. Se isso acontecer, é plenamente possível. Né? Teve um caso de um tribunal regional do trabalho que quis comprar uma ambulância e comprou de uma determinada marca específica a ambulância. E aí, quando chegou na auditoria do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas da União reprovou aquela compra e indicou que era irregular. E aí, o Tribunal de Contas, o Tribunal Regional do Trabalho, respondeu dizendo o seguinte: não, eu estou comprando assim porque pelo princípio da padronização só. Ele não deu justificativa. Tá? E aí, a equipe da auditoria, avaliando a questão, perguntou: vem cá, mas primeiro, por que o TRT precisa de uma ambulância? Aí identificaram que os veículos que existiam no TRT havia de várias marcas. Então não precisava ser aquela marca específica. Porque a gente não pode aplicar à administração pública aquilo que a gente faz na nossa vida. Você pode preferir uma marca, mas para o seu uso pessoal. A administração pública não pode preferir marca, certo? Então, essas considerações são importantes que eu queria fazer com vocês. Tá joia?